Maria, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar-se. Então, estamos no término da nossa missão. Senti falta de alguns nossos paroquianos. Uns vieram de longe e alguns que moram perto não puderam vir. A missão é para todo mundo. É verdade que ela é mais popular. Ela fala de temas que são mais populares, mas populus é o povo. E nós somos parte desse povo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Todos nós temos necessidade de escutar essas verdades, mesmo se nós já conhecemos. É sempre bom escutar, falar do pecado, falar da graça, falar da intercessão da Virgem Maria, de sua proteção, falar do inferno, do purgatório, do céu. São coisas simples, mas que nenhum intelecto humano pode penetrar totalmente. Então sempre é bom, quando tem uma missão, vir a missão, a gente sempre aprende. E mais ainda, não é tanto o que os homens podem fazer, mesmo sendo ministros de Deus, mas ainda as graças com que Deus pode tocar uma pessoa. Na pregação é a fé que fala a fé. Então é algo de sobrenatural, uma pregação. A fé fala a fé. E sempre bom. Bom, nós teremos, não vamos prolongar muito, nós temos que distribuir as cinzas, partir em procissão e plantar a cruz da missão lá perto da capelinha São Miguel. Vou dar algumas indicações, depois breves palavras e terminaremos. Os dias de jejum e abstinência. Então, o café da manhã deve ser muito leve. Eu tive a ocasião de falar para os que estavam no refeitório, mas devia ter avisado isso ontem. Então, o café da manhã não deve passar de 60 gramas. Coisinha bem leve. Como é dia de jejum, nós temos direito a uma só refeição completa. Uma só completa. Aí, come normalmente, pode comer. Mas é dia de abstinência também, né? Então, a abstinência, estão obrigados à abstinência logo que se chega ao uso da razão. Então, a partir, em geral, 7 anos, mas pode, às vezes, um pouquinho mais cedo para alguns, mais tarde para outros. Mas a média é 7 anos. Aí, abstinência. Pode comer peixe, mas não pode comer carne. Então, hoje, dia de jejum e abstinência. O jejum, então, como estava falando, uma só refeição por dia, uma só refeição completa no dia, hoje e na sexta-feira santa. 2 dias de jejum e abstinência do ano, só tem esses 2. Cuidemos bem dele, observemos bem ele, porque são só 2. Antigamente eram muito mais. Nós precisamos da penitência. O cristão é um discípulo de Jesus crucificado. Pode-se, então, ter 2 leves refeições. Um café da manhã leve, que normalmente não deve passar de 60 gramas de alimento. E uma refeição completa, que pode ser do meio-dia, pode ser da noite também. Pode escolher. Não pode ter 2 refeições completas. Uma só completa, que pode-se escolher, então, ou ao meio-dia ou à noite. Ou até se alguém quisesse, pela manhã. Mas uma refeição completa só no dia. E a outra, que é leve, não deve ultrapassar 250 gramas de comida sólida. Quem está em viagem, dirigindo, pode botar 300 gramas. Caso haja uma dificuldade grande, pode conversar com o padre. Normalmente, é isso que deve se manter-se a isso. Água à vontade. E a obrigação do jejum começa aos 21 anos e cessa aos 60. Então, penso que ficou claro para todo mundo. Abstinência de carne. Pode comer peixe, mas carne
de boi, de carneiro, de galinha, tudo isso não pode. E o jejum, uma só refeição completa por dia. A da manhã pode 60 gramas, coisinha pequena, e a outra, um lanche à noite, de 250 gramas, podendo, quem precisar, ir até 300 gramas, mas deve manter-se dentro do que a igreja pede para o dia de hoje. Tu és pó e ao pó retornarás, dirá o Padre, impondo as cinzas. É uma lição de humildade. Ocasião de dizer uma palavrinha sobre os últimos acontecimentos, é muito breve. São Bento diz que cabe ao mestre ensinar e ao discípulo calar. Os mestres na igreja são os bispos fiéis à sua graça episcopal. Penso que deverias escutar mais os bispos, devia-se falar menos. Podes expor as dúvidas a eles e pedir explicações a eles. Eles são os nossos pais, eles são nossos mestres, eles são a igreja docente, a igreja que ensina. Todos dois, tanto o Sr. Williams como o Sr. Ford, são homens de confiança. Os dois foram escolhidos por Sr. Lefebvre. Os dois. Não só o Sr. Williams, mas o Sr. Ford também. Ele recusou na época, foi escolhido. Não é tudo, mas é alguma coisa. Os dois foram diretores de seminário. Não são nenhum dos dois de cabeça tonta. Foram diretores de seminário. O Sr. Willis foi diretor de 2 seminários. O Sr. Ford foi fundador do seminário de La Rira. Minha mãe esteve lá e perguntou ao Padre Calderon o que o senhor tem a me dizer do Monsenhor Ford. O Padre Calderon falou, tudo aqui a gente deve a ele. Não é um qualquer. É um homem, é um bispo, é um fundador de seminário, é um diretor de seminário. São homens de experiência. É como a folha de serviço, onde a fidelidade à Santa Igreja e à sã doutrina brilham. Eu penso que a humildade está do lado do respeito. Respeito com a autoridade episcopal. Eu não ando nas redes sociais, mas parece que essa nota não foi dominante nos últimos dias, ou semanas, ou meses. Penso também que a humildade está do lado da docilidade. O discípulo escuta. Ele tem dúvidas, ele pergunta, mas ele escuta. Ser mais amigo de escutar do que falar. Eis a sabedoria. Isso não impede escrever para os bispos, para tirar uma dúvida, pedir um esclarecimento. Não queremos botar os bispos na frente da verdade, mas não devemos ter pressa em dizer que os bispos estão fora da verdade, ou que um deles esteja fora da verdade. E também, quando a gente fala, no dia da ordenação sacerdotal, o bispo dirige ao povo as primeiras palavras, na qual ele diz: se alguém que aqui está presente souber de algum impedimento, de alguma coisa que depõe contra este diácono que será ordenado, que se levante e o diga, mas que lembre-se da sua condição. Mesmo quando a gente tem razão, a gente tem que lembrar da nossa condição. Um filho não fala com o pai botando o dedo no nariz do pai. Não se faz isso. Então, quando a gente fala de certas pessoas, deve olhar a sua condição. Quando o Sr. Lefebvre mandou fazer aqueles desenhos sobre Assis, ele mostrou, nós estávamos para vir aqui para o Brasil, eu e Dom José Vanier,
passamos em Econa, ele mostrou dois desenhos. Um de um seminarista e outro de uma irmã da fraternidade. O seminarista estava mais bem feito, ele tinha mais talento, mas estava um pouquinho humorístico. Ele falou, esse está mais bem feito, mas eu vou pegar o da irmã, porque eu não quero uma caricatura, eu quero um catecismo em imagens. Ele escolheu o da irmã. Sacrificou um pouquinho ao talento, né? Sacrificou ao respeito, o que ele se privou de uma coisa mais talentosa, que teria um efeito mais, atrairia mais, porque ele quis guardar o respeito. João Paulo II, mesmo errado, Nosso Lefebvre preferiu algo que não fosse caricatural, por respeito, pela função. A função de um Papa é uma função de um Papa. Então, tenhamos sempre o respeito. Mesmo se a gente discorde de alguma coisa, não se deve perder a atitude que convém a quem está abaixo de outro. Uma religiosa, para descontrair um pouquinho, lá na França, uma vez me falou, padre, as moças de hoje estão bem diferentes de antigamente. Antes, quando chegava aqui uma postulante, eram nós que apontavam o dedo e falavam, minha filha, você tem que fazer assim, assim, assim e assim. Hoje, padre, é o contrário. Elas vêm, botam o dedo no nosso nariz e falam, a senhora tem a missa São Pio V aqui, a senhora observa a matina, a senhora levanta cedo, e a gente fala, sim. Não é assim. Não é assim. Então penso que nem sempre foi feito esse respeito, que não suprime o questionamento. Também tem uma dúvida, que pergunte. Que as cinzas nos ajudem, então, cinzas que nós vamos receber, para obter a virtude da humildade. São Bento baseia toda a sua regra na humildade. Os 12 graus da humildade. Por que ele dá tanta importância à humildade? Porque Deus dá sua graça aos humildes. A graça de Deus é tudo que nós devemos desejar. O que é a graça de Deus? Participação à natureza divina. A graça, apesar de ser uma coisa que é acrescentada em nós, ela tem mais valor do que a nossa natureza. Que é a participação à natureza divina. Ora, Deus dá a sua graça aos humildes. Então, recebendo as cinzas, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a sermos humildes em tudo, mesmo quando a gente tem razão. E lembrar que a gente pode também não ter razão. Ser bastante humilde para reconhecê-lo, bastante humilde para procurar a verdade com um coração sincero e humilde. E assim nós obteremos de Deus a sua graça, e sua graça nos terá a glória, pela intercessão da Virgem Maria, Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.